A paz de Jesus. Bom, eu sou Edna Lúcia, sou casada, tenho 3 filhos, sou mãe da Érica, do Hugo e do Vinícius. Estou aí já há mais de 17, 18 anos na Renovação Carismática Católica. Atualmente estou na coordenação do grupo de oração Sacrário Vivo, aqui na paróquia do Orione. Nós vamos falar hoje, nessa manhã, sobre o matrimônio e a família nos planos de Deus. Nós vamos ver nessa nossa pregação que a família, ela é um bem, e ela é um bem precioso. Vamos ver os planos de Deus sobre o matrimônio e a família, como e por que às vezes é tão difícil cumprir o plano de Deus sobre o matrimônio, os aspectos negativos que nós encontramos na família e os positivos também. Os papéis que são dados por Deus dentro da família, para esposo, esposa, né, para os pais, para os filhos. Nós temos lá no Salmo 126, versículo 1b, inclusive está aí uma parte na nossa lembrancinha, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. O que significa isso? Essa é a motivação nossa, não só para a nossa pregação, mas para a nossa vida. Aí, os que estão aqui que ainda não são casados, dizem assim: o que isso importa para mim? Isso importa tudo para você. Porque você nasceu em uma família, essa família é constituída de pai e mãe. Você tem irmãos que faz parte dessa família, e essa família nasceu em um matrimônio. Mesmo que, se alguns de nós tenha nascido de um casal que não tenha recebido o sacramento do matrimônio, mesmo assim, Deus tem por você todo o amor e todo o carinho e todo o cuidado, e quer fazer de você, quer fazer com que você entenda que você é esse bem precioso. Por isso, quando diz aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Aquela casa que não é edificada pelo Senhor, ela irá ruir. Irmãos e irmãs, nós vemos hoje, no nosso mundo, no nosso dia a dia, nós vemos tantas famílias despedaçadas. Nós nos deparamos com tantos jovens com uma vida desregrada, uma vida que chega a nos dar pena. Eu já contei isso algumas vezes. Eu trabalho na Secretaria de Estado da Educação e a gente tem ações dentro dos presídios. E nós temos ações no CASE, aqui em Palmas. O CASE é uma unidade que fica no Taquari, no setor Taquari, aqui em Palmas. E ela trabalha com adolescentes, com jovens infratores menores de 18 anos. É o que antigamente era muito conhecido por FEBEM, né? Aqui existe o CAS. Todas as vezes que nós vamos naquele lugar, eu me deparo com aqueles jovens e o coração chora, dói de verdade. Não é porque eu estou aqui fazendo a pregação que estou dizendo isso, não dói. Porque eu olho para aqueles jovens, 14, 15, 16, 17 anos, eu olho para eles e não há perspectiva. Outro dia, uma mãe foi visitar um filho de 17 anos, 16, 17 anos mais ou menos, e levou um pequeno de 8 anos. E aí, quando ela chegou naquele lugar, o filho de 8 anos ficava
na saia, na roupa da mulher, da mãe. Mãe, quieta menina. Mãe. E ela conversando ali com o pessoal. Para, menina. O que é, menina? Mãe, que dia que eu vou vir para cá? Sabe? Aquilo caiu assim, como bateu em mim, como um soco mesmo. Meu Deus. E ela, fica quieta, menina. A resposta da mãe é essa, fica quieta, menina. Se nós formos atrás da família desses jovens, nós vamos ver que são famílias desestruturadas, que não foram edificadas pelo Senhor. Se nós formos atrás dos jovens, aí alguém pode estar pensando assim, mas tem tantos jovens aí que tem pai e mãe, às vezes até ricos, classe média alta, que estão também no mundo do crime, que estão também sofrendo, que estão também mergulhados na droga, que estão também mergulhados nas drogas lícitas e ilícitas, nas drogas proibidas e não proibidas. Mas se nós formos atrás, nós vamos ver que a família não foi edificada pelo Senhor. Às vezes até passou pelo sacramento do matrimônio, até foi à igreja, vestiu o vestido de noiva, colocou terno e gravata. Tinham 12, 15 padrinhos. O padre celebrou, mas fez isso por uma conveniência social. E não é isso que Deus quer para nós. Por isso que é importante, meus amados e amadas, nós, enquanto jovens, entendermos o que é o matrimônio, o que é a família e o que Deus quer para a nossa vida. E aí eu dizia para vocês que a família é um bem precioso. Sabe por quê? Porque está no plano de Deus. Olha só o que Deus fez. Nós estudávamos esta semana na escola bíblica, estudávamos o livro de Gênesis. E lá, quando o Valdivino dava aula, eu ficava imaginando o carinho, o cuidado que Deus teve com a gente, conosco, seres humanos. Ele criou tudo, toda a terra, tudo que você já viu, já imaginou, já leu, já viu pela internet, já leu nos livros, já estudou na escola, tudo Deus criou. Criou para quem? Para o homem. Eu falava homem, né? Nossa língua portuguesa é uma língua masculina. Então, quando a gente fala homem, nós estamos dizendo homem e mulher. Não é uma questão de machismo, nem feminismo, não, tá, gente? Eu acho, inclusive, eu acho assim, até uma agressão, abrindo parênteses, acho uma agressão à nossa língua portuguesa quando alguém fala assim, bom dia a todos e a todas. Eu como mulher, me sinto uma verdadeira coisa naquela hora, nem a todos e a todas. Então, basta falar bom dia. Fecha a parede, volta para a pregação. Quando Deus fez isso, Ele criou quem? O homem e a mulher. Ele criou a primeira família. Tá, quando Ele criou, ainda não tinha os filhos. Vieram depois? Não vieram os filhos? Nós não estamos aqui. Se não tivéssemos os filhos, nós nem aqui estaríamos. E a gente vai ver daqui a pouquinho que Ele mandou o quê? Crescer e multiplicar. Então Deus criou essa família, que é esse bem tão precioso, porque já estava nos planos de Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele criou para o homem. Ele criou para que essa família tivesse um lugar onde viver e pudesse povoar a terra. E lá em Gênesis a gente vê, e Deus viu que tudo era bom, porque Deus é o bem. Por isso é que a família é esse bem tão precioso que está nos planos de Deus. Quando você nasceu, coloca a mão sobre o seu peito e diz assim, quando eu nasci, Deus planejou para mim uma família. Eu nasci em uma família e constituirei uma nova família. Você viu o que você falou? Você foi criado para isso. Para, dentro de uma família, constituir uma outra família. Aí nós falávamos ontem das vocações, né? Alguns de nós
acabam não se casando, não tendo filhos. Uns optam pelo sacerdócio, outras vão ser religiosas, outros se consagram, alguns não mesmo casando, não conseguem ter filhos biológicos, né? É assim, mas Deus criou você para a família. Deus criou para isso. Lá em Gênesis 1, versículo 27, a gente encontra isso. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Daqui a pouco a gente vai ver como que é essa imagem, essa semelhança que Deus criou o homem e a mulher. E aí, Deus ordenou ao homem e à mulher, Adão e Eva, que eles constituíssem família. Naquele momento, quando a gente casa, quem é casado aqui, levanta a mão. Certo? Abaixa a mão. Quem já assistiu o casamento, levanta a mão. Glória a Deus, todo mundo. Tem uma coisa que o padre fala bem no finalzinho da cerimônia. Antigamente ele até dizia assim, agora já pode beijar a noiva. O que o padre diz? Também. O Robinho deu a resposta, mas a pessoa atrás não ouviu. Qual que é, gente? A Carla falou aqui no vídeo. Eu os declaro marido e mulher. Não é isso? Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os declarou marido e mulher. Deus naquele momento já constituiu o matrimônio, uniu o homem e a mulher em matrimônio. Daqui a pouco, lá na frente, a gente vai ver que Jesus instituiu isso em sacramento. Lá em Gênesis 2, do 19 ao 24, ele narra tudo que Deus fez. Eu não vou ler porque é um pouquinho grande. Eu contei para vocês ontem, né? Eu passo a colinha aqui, porque economizo tempo manuseando a Bíblia, já que o Valdivino fica contando meu tempo, né? Aí, quando falta 25 minutos, ele diz, só falta 5. Mas ele criou, Deus narra a criação. Como ele criou os céus, a terra, os animais, falou que os homens, que o homem desse o nome aos animais, o homem deu o nome aos animais. Aí Deus deu a Adão, ao homem, um sono profundo. E desse sono profundo, Deus tirou do homem uma costela. E dessa costela ele fez a mulher. E olha, eu sou assim meio feminista, né? E eu escuto muitos homens dizerem que os homens são superiores, são melhores, é isso, é aquilo, que as mulheres, né? Inclusive aqui no nosso meio tem gente que gosta de fazer brincadeira com isso. E como às vezes as brincadeiras têm um fundo de verdade, né? Aí dizem que isso, agora para vocês homens, viu, jovem? Presta atenção. Vocês foram feitos de barro. Vocês foram feitos de barro. Nós fomos feitos da costela. Nós somos feitos de carne e osso. Somos melhores. É ou não é, meninas? Ah, nós somos um aprimoramento. Deus já... Mago, fica quieto. Já não bastasse Deus ter feito, ele ainda pegou uma matéria-prima ainda melhor e fez a mulher. Daqui a pouco eu vou tirar a alegria das mulheres quando eu disser que somos submissas, né? Mas por que Deus tirou, brincadeiras à parte, por que Deus tirou a costela para fazer a mulher? Para que nós entendêssemos, homens e mulheres, para que nós entendêssemos que somos uma
só carne. Para que ao sermos unidos em matrimônio, nós somos uma só carne. O Anderson e Mávia, depois que se casarem, serão uma só carne. Já não são mais dois. Eu sou profetisa. Já não são mais dois, é um só. Por isso é que Deus não fez a mulher do barro. Se Ele tivesse feito ao contrário, tivesse feito a mulher antes do homem, ainda assim nós seríamos... Eu ouvi o pensamento do Marco. Mesmo assim, nós seríamos uma só carne. Isso é o plano de Deus. E qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual que é o plano de Deus? Que sejamos apenas uma só carne e constituamos uma família, que essa família seja alicerçada no plano de Deus, que Ele seja o centro da nossa família, que Ele seja o centro do nosso casamento, que Ele seja a luz que nós viemos, que nós, no papel de filhos, olhemos para Deus. Esse é o plano de Deus. E Deus não nos quer infelizes. Ao contrário, Deus nos quer felizes. E quer que todo o amor que há nele, porque alguém duvida que quando Deus fez o homem, Ele fez com amor, por amor e pelo amor? Agora, por que às vezes é tão difícil cumprir isso na nossa vida? Por que às vezes é tão difícil cumprir o plano de Deus na nossa vida? Por que às vezes é tão difícil honrar o pai e a mãe, obedecer o pai e a mãe? Por que às vezes é tão difícil respeitar e amar o esposo e a esposa como Deus quer? Por que às vezes é tão difícil? Porque olha, se nós somos uma só carne, se passamos a ser só um, quando eu machuco o outro, quando eu machuco o meu cônjuge, eu estou machucando a minha carne. Eu estou ferindo a minha carne. Eu estou ferindo, quando eu machuco o amor do outro, eu estou machucando o meu amor. Estou machucando, ferindo o amor que Deus colocou ali. Por conseguinte, por tabela, eu estou ferindo o próprio Deus. Por que às vezes é tão difícil cumprir isso na nossa vida? Aí a gente chega no aspecto até negativo do casamento. Positivo a gente já sabe, é o amor, é a união, é a constituição da família, são os conselhos. Olha, não pensem que os pais de vocês estão errados. Às vezes até cometem um erro, mas querem para vocês o que há de melhor. Não quero que vocês... Primeira coisa, posso falar de cadeira, sou mãe de 3 biológicos e mais 2 naturais. Né? Tem até o Daniel, que eu sempre digo que eu tenho, né? Sou mãe do Hugo, da Érica, do Vinícius, tenho mais 2, Catarina e Daniel, que vieram por tabela, né? São os meus filhos do coração. Daniel até gosta de dizer, olha, dos seus 3 filhos, aí eu acho que ele excluiu o Danilo, que só conta o Hugo e o Vinícius. Dos seus 3 filhos, o que faz que você fala sou eu. Às vezes ele fala assim, né? Por que os pais falam? Porque não querem, primeiro motivo, porque não querem que vocês sofram. Pai e mãe sofrem junto. Às vezes quando fala não vai, não faz, não é porque quer ser ruim pegar no pé, porque sabe que vai se dar mal. E por que às vezes é tão difícil cumprir esse plano de Deus? Porque quando Deus diz o não para nós, é porque Ele sabe que o sim será prejudicial. Sabe por quê, meus amados? Por causa do pecado que entrou na nossa vida. Quando Deus fez Adão e Eva, Ele os fez puros.
E Deus que é a personificação do bem, em Deus tudo é bom, Deus é o bem, nele não há o mal. Era tão íntimo de Adão e Eva, que Adão e Eva reconheciam os passos do Senhor. Aí eu lembro que uma vez eu lendo essa passagem da Bíblia, eu ficava imaginando, mas só tinham três, né? Só era Adão, Eva e Deus, então quem pisasse ali, o passo era de Deus. Né? Aí o Espírito Santo veio no meu ouvido e falou assim, e os animais, não conta não? Eles não fazem barulho quando pisam não? Eu falei, Senhor, verdade. Está cheio de bichinho, né? Eles eram tão íntimos de Deus, que eles reconheciam os passos do Senhor. Eles eram todo bem. Conheciam o bem, melhor dizendo. E aí, de repente, desobedeceram. Não é porque fizeram sexo. Não, esse não foi o pecado de Adão e Eva. Foi porque desobedeceram a Deus e quiseram conhecer o mal. Porque ao serem enganados pela serpente, que diz que eles conheceriam o bem e o mal, o bem eles já conheciam. E é por causa desse pecado que é difícil fazer a vontade de Deus, cumprir o plano de Deus dentro da família. E hoje, o pecado social, o pecado comum, o pecado comunitário, o pecado que a humanidade comete todos os dias, faz com que as nossas famílias caminhem por um caminho diferente daquele objetivado pelo Senhor na nossa vida. O desejo de independência dos esposos, e quando eu digo esposo, estou falando esposo e esposa, os cônjuges, independência financeira, independência social, os filhos que a cada dia querem a sua independência, que são levados pelo consumismo, que a cada dia querem mais e mais, querem o novo todo dia, as várias opções que o mundo oferece e que os jovens pensam que têm que experimentar. A droga, né, Valdivino, que falou você usa ou deixa de ser meu amigo, né? O Valdivino me contava hoje de manhã, posso falar? Que quando era jovem, os amigos falaram para ele, ou você usa a droga ou experimenta, ou então nós vamos cair fora, ou nós vamos te pegar, então cai fora. Mas que não experimentou. A bebida, essa então, e entra dentro dos nossos lares, e entra até engarrafada, ou então entram já consumida. Especialmente os homens, mulheres bebem também, especialmente os homens, bebem, batem, matam, ameaçam, maltratam. E aí não estou falando só de pai, não, filho também faz isso. Bebe, usa droga, chega em casa, bate na mãe, bate no pai, rouba a própria casa, vende tudo que tem. É um pecado social que a humanidade já olha e já nem se compadece mais. Por causa desse pecado é que fica tão difícil de cumprir os planos de Deus na nossa vida. Aí nós temos o exemplo de Jesus para as nossas famílias. Aí Deus olhou para o mundo e falou assim, naquele momento em que Adão e Eva pecou, Deus olhou para o mundo e falou assim, eu tenho que dar um jeito nisso. Porque Deus sabia o que ia acontecer a partir daquele momento. Sabia tudo o que ia acontecer. Sabia até que Caim ia matar Abel. Ele falou, eu tenho que consertar isso. Vou mandar meu filho para consertar isso. E Jesus veio para consertar. E mesmo Jesus tendo vindo para consertar, mesmo ele
tendo morrido por mim, mesmo assim, a gente continua no erro. Mas olha só o exemplo que Jesus nos dá. Deus é a origem do amor e de tudo que existe. Isso aqui eu vou até ler. Ele é o próprio amor, a justiça, a bondade, a fidelidade, princípio e fim da vida. É a própria vida, na qual todos os objetivos e superlativos imagináveis, todos os adjetivos e superlativos imagináveis, elevados à potência infinita, não conseguem expressar a personalidade de Jesus, a personalidade de Deus. Por isso que Deus insiste na família. Por isso que Deus insiste nisso. E por isso, irmão e irmã, que é tão importante o conhecimento do nosso cônjuge. Por isso que é tão importante a experiência do namoro. Por isso que é tão importante namorar. Hoje o mundo diz para nós que o importante do namoro é abraçar, beijar e ir para a cama. Não, esse é um ensinamento equivocado. O importante do namoro é conhecer a pessoa com quem eu vou me casar. Porque o momento de dizer é a pessoa errada é enquanto namora, não é depois de casar. O importante para saber esse ou essa é a pessoa que Deus escolheu para mim, porque quando Deus fez você... Alguém acorda a capa, por favor. Quando Deus fez você, Ele já fez a outra pessoa que vai te completar. E muitas vezes a gente apressa o passo e acha que aquele que nós conhecemos é a pessoa e amanhã ou depois a gente descobre que não é. Aí já é tarde demais. Aí Deus diz assim, ó, agora até que a morte nos separe, não vai matar o outro não. Viu? Coloca a mãozinha no seu coração e diga assim, Deus já tem pronto a pessoa para mim para a eternidade. Eternidade é muito tempo, né? Então, esse tempo de namoro, ele é para isso. O tempo do noivado é para a preparação da casa e para edificar a casa no Senhor. Para deixar que o Senhor edifique a casa. E a casa, ela vai além das paredes, o piso, o teto, vai além dos móveis que se colocam ali dentro. Chega no projeto. E aí muitas das famílias, muitos pais, mães e filhos, não conseguem se relacionar bem, ou às vezes o casado não consegue se comunicar, porque não faziam isso durante o namoro. Durante o namoro, perdoe-me, era só agarração. Tinha tempo para conversar, porque o beijo, o abraço, o sexo não deixava. Era só o tempo para conversar, não tinha. Depois de casado não há comunicação, não se falam, não dialogam. Sempre que há um motivo para dialogar, vem a briga. Quando chega na hora de planejar os filhos, quando, como ter os filhos, não conseguem. Chega na hora, por quê? Porque não faziam isso antes de casar. Quando chega na hora de rezar, a mulher vai sozinha para a igreja, o marido fica em casa. Por quê? Durante o namoro, não iam juntos para a igreja. Aí depois de casado, e nós mulheres temos esse, não quero dizer defeito. Nós pensamos assim, não, depois que casar eu levo, leva não. Depois que casar eu muda não. Os homens pensam a mesma coisa. Depois de casado eu dou um jeito. Dá jeito não, homens. O jeito, ele é dado. O jeito, ele é acertado, combinado, reconhecido no período antes do casamento. E o plano, o projeto feito
ele é colocado em prática após o casamento. E o mundo nos ensina diferente, não é verdade? Casou, se não deu certo, separa. Não, irmão, irmã, se não deu certo, separa de casar. Se não deu certo no momento de dizer tchau, é antes. Ou você quer ter uma vida feliz depois? Não é isso? Aí, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E essa semelhança está na nossa alma, que é eterna. É aí que nós somos semelhantes a Deus. E Deus, quando criou o homem e a mulher, as mulheres, quando terminavam de pegar de cascudo, não pode beliscar não, viu? Criou os seres humanos assim. Meninas, já falei, né? Não vale beliscar. O homem, a semelhança do poder de Deus. A mulher, do amor de Deus. Estão lá em cima, né? O amor de Deus. Juntando o amor e o poder, deu o quê? Família. Meninos, as mulheres trazem, vocês também trazem o amor de Deus, e as mulheres também trazem o poder de Deus. Mas genuinamente, quem é que a gente corre na hora do aperto dentro de casa? Quem é? A mãe. A Carla está esperta, contou a Carla. Financeiro, o pai. É assim, mais ou menos assim, que as coisas funcionam, não é? E quando a gente entende isso, a gente percebe isso, percebe que um é o complemento do outro, mas a coisa funciona, que é uma maravilha. Tá? A família, ele é o fundamento do alicerce da humanidade. Espera aí, agora a gente não foi longe, né? A família é o fundamento do alicerce da humanidade. Gente, família que nasce no mais ou menos, como tem aquela música do Padre Zezinho, que eu acho lindíssima, e que ele estava ali inspirado mesmo por Deus quando escreveu, quando compôs aquela música. Que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro, de corpo, de mente, de alma, e aí ele vai. A família é o alicerce da humanidade. Por quê? Uma família que é constituída, que é edificada nos planos de Deus, ela vai gerar filhos. Esses filhos que são criados e educados dentro do plano de Deus, eles terão conhecimento do bem. Se unirão a uma outra família que também foi constituída dessa forma, amando, dentro desse bem. E se junta a outra família, e esse bem ele é levado, esse amor de Deus ele é levado para o local do trabalho, ele é levado para o local da diversão, do lazer, ele é levado para os negócios. Não parece utopia? Aliás, parece utopia, mas não é utopia. E isso é como uma pirâmide, uma cascata, que ele vai chegando, e se assim acontecer, vai chegar lá no final da humanidade, e todos estarão se amando e alicerçados dentro do plano de Deus. E aí, não é sonho, mas é uma realidade que, se acontecesse, se as famílias entendessem, se os seres humanos entendessem isso, muito do que nós acompanhamos hoje não aconteceria. Toda a violência, porque nós vivemos em um mundo violento, ela não aconteceria. Porque o amor que teríamos para com o próximo seria tão grande que não agrediríamos ninguém. Não violentaríamos ninguém. E aí, lá em Gênesis ainda, capítulo 2, versículo 21 e 24, diz assim: por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam
uma só carne. Está lá em Gênesis. Eles se tornam uma só carne. Está vendo como que eu falei agora há pouco que quando fomos tiradas da costela, era para que fôssemos uma só carne? E aí Jesus vem e institui o sacramento do matrimônio. Olha só o que ele diz: de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que o homem não separe o que Deus uniu. Está lá em Mateus 19, versículo 6. E como nós somos essa semente de Deus, como trazemos em nós a semente com a nossa alma, quando nós fomos criados, nós já existíamos, não é isso que a gente vê? Muito antes que fosse gerado, eu já te amava, já existia. Sabe por quê? Porque nós já estávamos em Deus. Sempre estivemos em Deus. Eu falava isso com uma pessoa outro dia. Quando nós dizemos assim, a nossa alma é perpétua, mas não é eterna. Porque só quem é eterno é Deus, porque Deus não teve começo e nunca terá fim. Mas se eu for olhar pelo lado de que a minha alma já estava em Deus e a minha alma veio de Deus, então eu posso dizer que a minha alma é eterna. Apesar de que, pode até ficar meio confuso, apesar de que ela passou a existir verdadeiramente no momento em que eu fui concebida. No momento, e aí a gente entra até num outro aspecto, que é o aspecto do aborto, porque o mundo quer nos fazer acreditar que aquele feto, aquele embrião, não é um ser humano. É uma coisa que está ali. Não é verdade? No momento da concepção, o espermatozoide fecundou o óvulo, a alma já está ali. Pronto. Nós já somos um ser humano, com corpo e alma. E aí a gente volta lá no pecado social, que o mundo quer dizer para nós que matar não é pecado, porque abortar é matar. Imagine se Deus tivesse, se a sua mãe tivesse te abortado. Se a mãe da sua mãe tivesse abortado a sua mãe. Não estaria aqui, não é verdade? É ou não é um ser humano, uma vida? Uma vida. E aí, só que o que acontece com a gente não consegue entender isso. E lá em Levítico, capítulo 19, versículo 2, diz assim: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. E nós não, talvez, por constituir uma família, sem entender o que é uma família, nós não buscamos a santificação da nossa família. Não buscamos a santificação dos nossos filhos. Aí talvez você possa estar pensando, mas não sei nem se eu vou casar. Por que eu estou ouvindo isso? Para que quando você se casar, quando você construir a sua família, você já esteja alicerçado. E ao escolher com quem você for casar, você já esteja alicerçado no plano de Deus. Deus, quando instituiu o sacramento do matrimônio para unir o homem e a mulher, Ele já guardava para essa união um preceito preciosíssimo. Que às vezes a gente pensa que tem que usar só fora de casa, que não tem que usar dentro de casa. Está lá em João 15, versículo 12, eu quero que vocês abram. João 15, versículo 12. Amém? Não precisa me pedir misericórdia, porque eu não coloquei aqui na minha cola, bom dia, a página da Bíblia.
João 15, versículo 12. No 3, nós vamos ler todos juntos. 1405 é a página, para quem não conseguiu abrir ainda na Bíblia Ave Maria. Todos já abriram? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como a mim amo. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Amém? Palavras da salvação. O que ele diz aí? Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E às vezes a gente pensa que a gente tem que amar uns aos outros só fora de casa. Que os filhos não têm que amar os pais, que os pais não têm que amar os filhos, que não há mais, não precisa amar o esposo e a esposa. Aí, quando a gente vê um casal, aí 10, 15, 20, 30, 50 anos de casado que estão abraçados, que estão se beijando, nossa, a gente olha assim, né? Principalmente os jovens, olha, faz aquela cara, nossa, ainda? Tanto tempo de casado, mas não assim. O amor é eterno, para sempre e sempre. Se você olha para o seu namorado hoje, quem namora aqui? Levanta a mão. Quem já namorou aqui, levanta a mão. Magno, você ainda está bem na fita. A Maria me ajuda, eu quero com os braços baixados ali. Quem ainda vai namorar? Olha, agora você não ficou bem na fita não, Magno. Se você olhar para o seu namorado e não conseguir projetar daqui a 50 anos estar abraçado, beijando na boca, amando, levando o cafezinho da manhã na cama, cortando as unhas do dedão do pé, precisa casar não. Porque o próprio Jesus disse isso: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Valdir já está me apertando aqui. E aí, Deus vai mais além, e Ele mostra também quais são os papéis bem definidos dentro da família, dentro do matrimônio: pai, mãe e filhos. Aí Ele diz assim, lá em Eclesiástico 3, versículo de 1 a 8: o Senhor glorifica o pai nos filhos. Prestem atenção, tá? Olhem para mim agora, não leiam na Bíblia, olhem para mim. Ele diz assim: o Senhor glorifica o pai nos filhos e fortalece a autoridade da mãe sobre a prole. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. Vou repetir: aquele que obedece, que respeita o pai, obtém o perdão dos pecados. O que honra a sua mãe é como quem ajunta tesouro. O que honra a sua mãe é como aquele que ganha 25 vezes o prêmio da Mega Sena acumulado. Aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos e no dia de sua oração. Portanto, se você quer ter alegria nos seus filhos, respeite o seu pai. E no dia da sua oração, nas suas orações, será atendido. Se você respeita seu pai e sua mãe, honra seu pai e sua mãe, na sua oração você será atendido. Aquele que honra o pai viverá muito. E viverá intensamente. Viver muito não é só viver muitos anos, chegar a 150 anos, não é só isso, não. É viver a vida intensamente, é ter uma vida de qualidade. E o que obedece ao Senhor descansará
deixará tranquila a sua mãe. É sério. Aquele que obedece ao Senhor, não chega em casa de madrugada, a pobrezinha da mãe, que já precisava estar dormindo, porque ele trabalha o dia todo, fica até de madrugada, acordado, esperando o filho. Mas aquele que obedece ao Senhor, deixa tranquila a sua mãe. Ele, o filho, servirá a seus pais como a seus senhores. Servirá aos seus pais como se serve, como atenderá aos seus pais como é atendido lá no local que você trabalha. Parecido com isso. Em atos e palavras, respeita teu pai, a fim de que venha sobre ti sua bênção. E hoje a gente não tem mais o hábito de pedir a bênção para o pai e para a mãe. Mas não existe ninguém, nem a bênção do padre é maior ou mais forte ou melhor do que a bênção de seu pai e de sua mãe. Porque o padre, o bispo, o papa, não tem por você uma 10ª parte do amor que seu pai e sua mãe têm por você. E a bênção daquele que ama é superior a qualquer outra bênção. Se iguala, ou melhor, é a personificação da bênção de Deus. Qual que é o propósito básico do casamento? Ela em Romanos, no capítulo 7, versículos de 1 a 3, vem falar sobre o casamento, sobre o divórcio. Diz assim: ignorais, irmãos, fala aos que têm conhecimentos jurídicos, quem é da área de direito aqui sabe disso, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo que vive. Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, fica desobrigada da lei que a ligava ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. O que a gente entende disso aqui? O divórcio. O divórcio não é permitido. E se a mulher ficar viúva, ela terá que se casar novamente, passar outra vez pelo sacramento do matrimônio. Já vi. Pelo sacramento do matrimônio. Fora isso, está errado. Não está segundo o plano de Deus. E aí vem uma coisa importante, muito importante, que o mundo hoje nos fala diferente. Que é a relação sexual. O mundo hoje coloca na nossa cabeça que o sexo é permitido em qualquer circunstância. Não é verdade. Deus, quando criou o homem e a mulher, disse: crescei-vos e multiplicai-vos e povoai a face da terra. Quando nós nos casamos, o padre pergunta: estão dispostos a aceitar os filhos que Deus te enviar? O sexo foi feito para a reprodução, mas Deus, na sua bondade infinita, deu ao homem e à mulher, no ato sexual, o prazer, para que não ficasse difícil se ter os filhos. Mas ele foi permitido dentro do casamento para reprodução, apesar do prazer. Portanto, qualquer sexo fora disso não é permitido por Deus. Não é permitido sexo fora do casamento. Não é permitido sexo com pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. É anormal. Deus não criou. Eu sempre gosto de usar como brincadeira: Deus não nos criou Adão e Eva. Criou Adão e Eva. Nem criou Eva e Adão. Ele criou Eva e Adão. E aí, se nós pegarmos lá em Hebreus 13, versículo 4, diz assim:
Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado. Conservai o leito conjugal imaculado, ou seja, sem mácula, sem mancha. E aí, sobre o ato sexual entre homem e homem, mulher e mulher, olha só o quanto Deus é claro em relação a isso. Agora, em 1 Coríntios 7, versículos de 1 a 5, é bom até que vocês anotem isso, porque vocês poderão ser interpelados, interrogados por alguém em uma discussão dizendo que o casamento gay é correto, ou algo nesse sentido. Vocês terão base bíblica para responder. 1 Coríntios 7, de 1 a 5. Agora, a respeito das coisas que me escreveste, penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Todavia, considerando o perigo da incontinência, cada um tem a sua mulher e cada homem tem a seu marido. Aí o apóstolo está falando primeiramente sobre o homem e a mulher atenderem aos desejos sexuais um do outro dentro do casamento. O sexo dentro do casamento, ele é abençoado por Deus. Ele é correto. Deus instituiu o casamento também para isso, para que o homem e a mulher se satisfaçam sexualmente dentro do casamento. O marido cumpra o seu dever para com a sua esposa e da mesma forma também a esposa cumpra para com o marido. A mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence a seu marido. A mulher não pode dispor do seu corpo, ou seja, ela não pode dar o seu corpo a outros homens, porque o corpo dela pertence ao marido. E da mesma forma, o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Mesma coisa, homens. Não pense que porque é homem e porque a outra bonitinha, gostosinha, mais do que a sua esposa, vocês que já são casados, pensem nisso, os que ainda vão se casar, pensem nisso também. Porque chegou lá e deu em cima, eu sou homem, tem que entender, eu sou homem. É isso que os homens dizem. Eu sou homem, tem que entender, eu não aguentei, fui lá. Não pode dispor do seu corpo. Ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo para vos aplicardes à oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Vocês, meninas, depois que se casarem, façam greve de qualquer coisa, viu? Menos de sexo. A não ser que esteja de acordo com o seu esposo. Vocês que já são casadas, pensem nisso. Os meninos não podem fazer greve também não. Aí anotem aí de novo sobre as relações homossexuais. Romanos 1, 24 e 28. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Vou parar aqui. A verdade de Deus é qual? Relação sexual entre homem e mulher dentro do casamento. E o mundo hoje fala diferente? Fala. Sair por aí transando é o certo. Não importa com quem seja. Vai para uma festa, 4, 5 numa única noite, não importa se é homem ou se é mulher. Eu conheço pessoas assim. Escreveu no Léo, foi. Não importa se é homem ou se é mulher. Aí a pessoa tem a ousadia de virar para a gente e dizer assim: eu sou bi. Trocar
mentiram e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. E aí a gente ouve muito dizer que nós católicos somos idólatras. Mas esquecem de dizer que aquele que adora o corpo e se entrega tanto aos prazeres da carne, está adorando o outro que não é o seu Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relação contra a natureza. Mulher fazer sexo com mulher é contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejo uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. Meu tempo já acabou, mas eu ainda vou continuar lendo. 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados. Se fôssemos trazer para a nossa linguagem, nem os gays. É pesado, mas é necessário que seja dito. Nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, e aí ele vai falando todos eles. Aí no finalzinho, lá no versículo 11, ele diz assim: ao menos alguns de vós têm sido isso. Mas, tem mais, para Deus nada é definitivo, mas aquele que volta atrás, que se arrepende, que muda o comportamento, fossem santificados, mas fossem justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus. E aí, para a gente encerrar bem rapidinho, Deus mandou que Adão e Eva tivessem filhos, mandou que Noé e sua família novamente povoassem a terra após o dilúvio. Então, o que nos mostra a verdade de que o sexo é necessário para povoar a terra. E apesar de que muitos de nós, quando se casam, não têm filhos, não conseguem ter os filhos por esterilidade, mas existem formas, existem adoções que podem constituir uma família. Os papéis que são dados por Deus aos esposos, lá em Efésios 5, 25, ele diz: marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Papel da mulher. Ah não, aí ele diz, voltando lá para o papel do homem, não pode ser tão rápido assim, né? A gente pode dizer. Aí ele deixa claro que o homem tem que trabalhar honestamente para prover as necessidades da família. As mulheres também precisam, tá? Hoje a gente já consegue fazer isso. Não é errado a mulher trabalhar não, pelo contrário. Tá bom? Papel da esposa. O papel da esposa é um papel mais desafiador ainda do que o papel do homem. Ela tem que completar o seu esposo e auxiliar na formação dos filhos. Apesar de que hoje a família moderna, as mulheres e os homens trabalham, mas ainda continua sendo assim. A mulher ainda traz a maior responsabilidade pela educação dos filhos. Aos filhos, se vocês quiserem anotar em Efésios 5, 22 e 24, tá? Traz bem claro o papel da mulher. Aos filhos, obedecer aos pais, honrar os pais. E nós precisamos educar os nossos filhos para que eles aprendam a ser isso, a serem obedientes e a honrar pai e mãe. E eu estou com 2 filhos meus aqui, né? E até hoje, Hugo, 27, Érica, 32. Érica, 32 anos? Ai, Hugo, se a Érica tem 32, não tem que ter 60? Mas até hoje,
até hoje, eles, apesar de terem essa idade, se falarem comigo em tom alto, eu falo, não, me respeitar até hoje. Eu não bater no barco, mas não quando eu conto de bater com a força que precisa apanhar, brincadeira. E eu acho que se eles estiverem casados, já forem avós e ainda for viva e falar alto comigo se ainda não tiver com Alzheimer, ainda vou dizer que respeito. Eu sou a mãe. Né? Para a gente encerrar, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, 21, versículo 27, diz assim: mas vós dizeis, aquele que disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que eu vos poderia assistir, já ofereci a Deus. Esse já não é obrigado a socorrer de outro modo a seus pais. Assim, por causa da vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Ou seja, aquele que disser, eu não preciso socorrer meu pai e minha mãe, anulou tudo o que Deus fez para você até hoje. Êxodo 20, versículo 12, 21, versículo 27. Aí, eu quero fazer uma pergunta importante para a gente encerrar. Pergunta importante, eu quero resposta. Quem é o responsável pela família? Não vale dizer que é Deus. Tá agora. Quem é o responsável pela família? Pela edificação da família? A Poliana? O Eupídio? Só a Poliana e o Eupídio? Ixi, Maria. Quem mais, gente? Quem é o responsável pela família? Eu? Quem? Nós mesmos? O Valdemiro? Nós mesmos? Sabe quem é o responsável pela família? O pai. A mãe. Os filhos. Eles são os responsáveis. Os filhos adolescentes, viu, senhoras adolescentes? São responsáveis pela harmonia dentro de casa. Os pais são responsáveis pela harmonia dentro de casa. As mães são responsáveis pela harmonia dentro de casa. E cada um de nós, pai, mãe, filhos, somos responsáveis pelo provento dentro de casa. Peraí, eu estou dizendo que a Júlia, a Mariana, 12, 11 anos, né? São responsáveis pelo provento, por colocar comida dentro de casa? Não. Mas são responsáveis por zelar pelo que tem lá dentro. É responsável por fechar a torneira na hora de escovar os dentes, porque o dinheiro do papai e da mamãe é que vai pagar a conta no final. É responsável. E a responsabilidade dentro da família, ela atinge todos os âmbitos. Todos. Mas especialmente a paz dentro de casa. Amém? Vamos ficar de pé? E agora eu pedi, Santana, aquela música, eu em minha casa servirei ao Senhor. E eu lembro, quando eu estava falando aqui para vocês, eu lembrava de uma música que eu não sei, na verdade eu não sei se a Santana conhece. O Eupídio deve conhecer porque é do tempo do Guaraná com rolha. Guaraná, cadê a polícia? Guaraná com rolha. O Eupídio deve conhecer, Santana. Não é essa aí, eu em minha casa servirei ao Senhor, mas uma música que fala assim: estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando